Há 2 milênios na Dinamarca, ocorreu um massacre arrepiante. Escavações recentes desvendaram os restos deste conflito selvagem, deixando os historiadores tanto intrigados quanto chocados. Publicações recentes detalham uma escavação arqueológica num local chamado Sprado em Alken. O título sinistro do relatório alude a citação, evento marcial e manipulação de cadáveres pós-batalha. Acredita-se que tenha ocorrido no século I d.C. Esta batalha em larga escala desenrolou-se num pântano. O terreno pantanoso salvaguardou desde então os restos dos caídos, oferecendo um vislumbre assombroso dos seus momentos finais. Apesar das desafiadoras condições de saturação de água, os arqueólogos desenterraram mais de 200 esqueletos. Cada esqueleto conta uma história sombria, e suspeita-se que muitos mais jazem por baixo. Um estudo meticuloso dos restos sugere que muitos combatentes eram novatos na guerra. Isso é evidenciado pela escassez de ferimentos curados e pela revelação chocante de que alguns combatentes eram meros adolescentes, com apenas 13 anos. Teorias atuais sugerem que o confronto foi principalmente entre as tribos germânicas da região, com os romanos em expansão provavelmente não envolvidos. No entanto, o que é profundamente inquietante é o tratamento pós-batalha dos caídos. Marcas evidentes nos ossos indicam que os mortos foram deixados expostos por 6 meses a 1 ano, sujeitos aos estragos da vida selvagem. Os mortos foram despidos, os seus membros grotescamente reorganizados, crânios partidos e articulações deslocadas, tudo post-mortem. Alguns ossos foram serrados e montados como estacas. A ausência de armas e o posicionamento alterado dos restos sugerem uma realocação deliberada. Acadêmicos especulam que este macabro ritual pós-batalha pode estar relacionado com a reivindicação do saque de guerra ou talvez uma purificação cerimonial do campo de batalha. Enquanto as escavações continuam, estima-se que até 1000 corpos ainda possam estar enterrados sob os prados de Alcon. Makva-Vetli. O Makva-Vetli destaca-se como uma das armas mais únicas e formidáveis dos tempos antigos. Era uma clava de madeira, mas o que a tornava verdadeiramente temível eram as lâminas de obsidiana semelhantes a cacos, embutidas na sua extremidade. Estas lâminas podem ser afiadas para um fio mais afiado do que até mesmo a mais fina lâmina de barbear de aço inoxidável. Registros históricos documentaram a descoberta de Makva-Vetlis ao longo dos séculos. No entanto, o último espécime genuíno conhecido foi tragicamente perdido num incêndio no final do século XIX. Tudo o que resta são descrições detalhadas de testemunhas oculares que pintam um quadro vívido desta arma, datando de até 900 a.C. em uso até 1570 d.C., o Makva-Vetli foi a arma preferida para combate corpo a corpo entre os mesoamericanos, nomeadamente os astecas e os maias. O cabo e o eixo de madeira mediam tipicamente cerca de 1 metro de comprimento e pesavam aproximadamente 2 kg. As lâminas prismáticas, feitas de obsidiana vulcânica, eram supostamente capazes de infligir lacerações severas e ferimentos faciais. Estas lâminas afiadas como navalhas eram fixadas em ranhuras em ambos os lados do eixo, presas com um adesivo natural. Este design deu ao Makuauitu uma semelhança a uma serra elétrica primitiva. Havia variações do Makuauitu. Algumas tinham lâminas mais longas, outras apresentavam espigões ou até mesmo escamas circulares menores, criando um fio serrilhado mortal. Historiadores descrevem frequentemente esta arma como um cruzamento entre uma espada e uma serra. Um Makuauitu bem trabalhado podia decapitar um homem, como algumas fontes afirmam, até mesmo um cavalo. Um relato de um conquistador recorda uma cena arrepiante onde guerreiros nativos atacaram um colega soldado, decapitando brutalmente o seu cavalo.
Havia também versões de duas mãos do Macalbeetl, que eram mais compridas, mais pesadas e ainda mais letais. Os astecas encontraram um uso único para estas armas, capturando inimigos vivos para sacrifícios rituais. Alguns Macalbeetls tinham lâminas curtas salientes, garantindo que as feridas não fossem muito profundas, mantendo assim as vítimas vivas por mais tempo. Enquanto muitas réplicas existem hoje, o último Macalbeetl genuíno foi abrigado na Armaria Real de Madrid, até que um incêndio em 1884 destruiu, juntamente com o último Tepostopili conhecido, uma variante de lança asteca. Hoje, acredita-se que não restam Macuarruitu autênticos. No entanto, o seu legado é incontestável, tendo desempenhado um papel fundamental na defesa dos mesoamericanos contra os conquistadores espanhóis. Capacete Yarmoubi. A desenterração de um artefato pode muitas vezes ser uma revelação surpreendente, oferecendo aos historiadores novas perspectivas sobre o passado. No entanto, por vezes, a ausência de descobertas pode ser ainda mais estranha, como a misteriosa falta de capacetes vikings que foram recuperados ao longo dos anos. Só em 1943 é que o famoso capacete Germundo foi descoberto acidentalmente num campo numa quinta norueguesa. Fabricado há mais de um milênio, acredita-se ser o primeiro capacete viking alguma vez encontrado na Era Moderna. Durante um período, foi escondido dos olhos curiosos dos alemães ocupantes, protegido dos notórios caçadores de tesouros do Reich. Posteriormente, esta descoberta notável levou os arqueólogos a um monte de sepulturas situado na mesma terra. Este local de escavação revelou mais de 70 artefatos adicionais, incluindo cotas de malha, espadas, equipamento equestre e outras armas. A análise indicou que o local de sepultamento pertencia provavelmente a um viking de considerável riqueza, e os tesouros desenterrados foram subsequentemente transportados para o Museu de Oslo, onde são preservados hoje. O capacete de Mundo é um de apenas 2 capacetes vikings alguma vez encontrados e o único descoberto na Escandinávia. A sua contraparte foi desenterrada em Yorkshire, Inglaterra, nos anos 50 por trabalhadores da construção civil envolvidos na instalação de sistemas de esgoto. Dada a vasta influência e expansão agressiva dos vikings, o número escasso de capacetes encontrados é realmente surpreendente. Uma hipótese propõe que os capacetes não eram um item essencial do vestuário de batalha, mas eram reservados para eventos cerimoniais ou simbólicos. Se for verdade, isso implicaria que apenas indivíduos de grande estatura, possivelmente chefes ou guerreiros de elite, os possuiriam, tornando a sua pegada arqueológica escassa. Outra teoria atribui a esta escassez à crescente influência do cristianismo, que desencorajou a tradição de enterrar posses com os mortos, reduzindo consequentemente o número de bens funerários, como armaduras e armas, disponíveis para descoberta. O mistério dos capacetes em falta permanece por resolver. No entanto, ainda há esperança de que futuras escavações, juntamente com descobertas fortuitas como o capacete Emimbu, possam iluminar as razões por trás desta ocorrência rara no registro histórico. Por que o colapso do cromossoma? Nem todos os artefatos são tangíveis, mas o seu impacto pode ser profundo. Um desses fenômenos, que ocorreu há cerca de 7.000 anos, deixou uma marca indelével na nossa história genética, cujas implicações só agora começam a ser desvendadas. Cada célula humana contém 23 pares de cromossomas, que carregam a informação genética que nos torna o que somos. Um desses pares determina o nosso sexo. As mulheres têm 2 cromossomas X, enquanto os homens têm um X e um Y. O cromossoma Y é passado de pai para filho, tornando um registro da linhagem paterna. Há cerca de 5.000 a 7.000 anos, líderes masculinos dominantes,
reminiscentes de figuras como Genghis Khan, expandiram os seus territórios, dizimando clãs rivais no seu rastro. Isso levou a uma drástica redução da população masculina em certas regiões, com algumas estimativas sugerindo que caiu para meros 5%. Nesta era, os membros do clã e a liderança eram predominantemente determinados pela linhagem masculina. Enquanto as mulheres muitas vezes casavam em clãs diferentes, os homens geralmente ficavam nos seus próprios, garantindo que o cromossoma Y permanecia dentro das fronteiras do clã. No entanto, evidências sugerem um colapso significativo na diversidade do cromossoma Y durante este período. Este fenômeno acredita-se ter sido desencadeado por um gargalo genético resultante de uma escassez de machos reprodutores. Alguns estudos estimam uma proporção chocante de 17 mulheres para cada homem. Durante este tempo, foi um evento único. Diferentes populações em todo o mundo experimentaram reduções semelhantes na diversidade do cromossomo Y em vários pontos da história. Isso sugere que a guerra de clãs foi um fenômeno generalizado que afetou sociedades de diferentes continentes e culturas. Essa intrigante anomalia genética só foi identificada em 2015, desde então, foi denominada gargalo do cromossomo Y neolítico. Serve como uma cicatriz genética, evidência da brutal guerra de clãs que um dia moldou as sociedades humanas. Flechas de meteoro. No final do século XIX, uma ponta de flecha foi descoberta em uma habitação da Idade do Bronze em Morrigan, Suíça. Por anos, este artefato de 3.000 anos foi abrigado no Museu Histórico de Barron. Acreditava-se ser apenas mais uma ponta de flecha antiga. No entanto, pesquisas recentes revelaram que esta não é uma relíquia comum. Técnicas avançadas, como tomografia de raio-x e espectrometria gama, foram empregadas para estudar o artefato. Descobriu-se que continha isótopos de alumínio 26, que não são encontrados naturalmente na Terra, juntamente com vestígios de uma liga de ferro e níquel consistente com meteoritos. Análises posteriores determinaram que a ponta de flecha foi fabricada a partir de um meteorito que atingiu a Terra há cerca de 3.500 anos. Sua dureza, ideal para infligir danos, provavelmente a tornou um material valioso. Transformada em uma arma por volta de 800 a.C., esta ponta de flecha de ferro meteórico foi encontrada com remanescentes de piche, sugerindo que um dia foi fixada em um eixo de flecha. Mais intrigante ainda, sua composição mineral não corresponde à de meteoritos locais, como o local do meteorito de Thunberg, localizado a quase 8 km do local de descoberta da ponta de flecha. Isso sugere uma jornada de longe após sua chegada terrestre. Teorias atuais sugerem que o meteorito pode ter caído pela primeira vez a mais de 2.250 km de distância na Estônia, antes de ser transportado ou negociado por humanos, eventualmente chegando à Suíça. O impacto do meteorito em 1500 a.C. foi provavelmente reconhecido pelas pessoas antigas como um evento significativo, e o material do meteorito foi considerado valioso, tornando-o uma mercadoria procurada. As distâncias percorridas por esta ponta de flecha meteórica única e os eventos históricos que testemunhou são virtualmente inimagináveis. Apesar de sua natureza inspiradora, ela também serve como um testemunho da tendência da humanidade de transformar em armas suas descobertas. Você está pronto para desvendar os segredos do passado? Inscreva-se agora no novo canal Unseen Mysteries da Dark Five e embarque em uma jornada para descobrir os mistérios mais enigmáticos e inspiradores dos tempos antigos. Deixe um comentário se houver algum mistério antigo que você gostaria que explorássemos em vídeos futuros.